Vamos lá, começando aqui com o propósito do Guia Scrum, escrito pelo Kent Schwaber e Jeff Sutherland, que são os dois criadores do Scrum. Primeiro parágrafo. Desenvolvemos o Scrum no início dos anos 1990. Escrevemos a primeira versão do Guia Scrum em 2010 para ajudar as pessoas em todo o mundo a entender o Scrum. Evoluímos o guia desde então por meio de pequenas atualizações funcionais. Juntos, nós os suportamos. Vamos lá. Scrum nasceu em 1990, ali início de 1990. E a primeira versão do guia veio só em 2010. Por que isso? Provavelmente o Jeff e o Ken sentiram a necessidade ali de partir deles ser essa fonte primária ali de conhecimento sobre o Scrum. O Scrum teve uma adoção nesses anos, desde o nascimento dele até essa primeira versão do Guia Scrum. A adoção do Scrum foi muito rápida nas empresas, no mundo em todo, empresas de diferentes tamanhos, diferentes segmentos, a comunidade cresceu muito rápido. Então, não tinham pessoas melhores para ser a fonte do que os dois próprios criadores. Então, eles sentiram essa necessidade para evitar ruídos, evitar confusão, não misturar as coisas. Beleza, a gente que criou, a gente então vai construir um guia para direcionar essa galera e todo mundo partir, ó. Essa é a fonte fundamental, vocês consultem aqui para vocês saberem se é o Scrum ou não é o Scrum. Basicamente isso, tá? E aí, como eles falam também, eles atualizam de forma frequente o Guia Scrum. Essa frequência é exata? Não, não tem uma frequência exata, cada um ano, a cada 2 anos. Quando eles sentem essa necessidade, veem que o uso do Scrum está evoluindo nas empresas, precisa acrescentar alguma coisa, precisa tirar alguma coisa, eles vão lá e lançam uma nova versão. Não só eles, tá? Toda uma comunidade ali de treinadores, de pessoas que aplicam o Scrum, ajudam nesse processo. Beleza? Então o Scrum ele teve a sua primeira versão, o Guia Scrum ele teve a sua primeira versão em 2010, depois 2011, 2013, 16, 17 e a última versão agora que a gente está lendo aqui é a versão de 2020, que é a última e mais atual versão. Então, fica sempre atento ou atenta aí. E quando sair uma nova versão, você tem que se atualizar. Se você tá nessa área, tá querendo entrar nessa área. Beleza? Vamos lá, avançando. O Guia Scrum contém a definição do Scrum. Cada elemento do framework serve a um propósito específico, que é essencial para o valor geral e os resultados obtidos com o Scrum. Mudar o modelo central ou ideias do Scrum, remover elementos ou não seguir as regras do Scrum, encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente até tornando inútil. Qual que é o ponto aqui? O Jeff e o Ken, provavelmente eles devem ter visto muitas aplicações aí de Scrum na vida deles, até porque eles são os criadores. Eles devem ter visto muitos antipadrões, que a gente chama, que são coisas que as pessoas fazem, mas que não estão no Guia Scrum, ou não são adequadas, ou pessoas aplicando o Scrum de forma meio capenga. Ah, não, tem 5 eventos, eu vou só aplicar 2. Tem 3 artefatos, eu vou aplicar só 1. Ah, tem 3 papéis, eu vou falar, na minha empresa não precisa de Scrum Master aqui não, que aqui a gente se vira. E aí, quando dá algum problema, a pessoa culpa o Scrum. Qual que é o ponto? Você cria uma série de distorções e no final do culpado é o Scrum. Tem muitas outras coisas aí. Tá? E só para fazer o disclaimer, não necessariamente também se você aplicar o Scrum perfeitinho ali, seus resultados vão multiplicar por 100 em uma semana. O ponto não é esse. Não existe método ou framework infalível. Mas você não aplicar aquele framework como ele está descrito, depois de reclamar do framework, não faz muito sentido. Beleza? Então, eles estão querendo reforçar isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Pô, quer começar? Tá aplicando ali? Domine os fundamentos, domine o que está no Guia Scrum e não tente já fazer substituições, agregações ou qualquer coisa do tipo no início. Vá lá e foca no que está aqui. Segue as regras do jogo para começar. Beleza? Então, esse é o comentário sobre esse segundo parágrafo. Vamos lá, avançando. Acompanhamos o uso crescente do Scrum em um mundo cada vez mais complexo. Estamos muito orgulhosos em ver o Scrum sendo adotado em muitos domínios, que consistem de trabalhos essencialmente complexos, indo além do desenvolvimento de produtos de software onde o Scrum tem suas raízes. Conforme o uso do Scrum se espalha, desenvolvedores, pesquisadores, analistas, cientistas e outros especialistas fazem o trabalho. Usamos a palavra developers no Scrum não para excluir, mas para simplificar. Se você obtém valor do Scrum, considere-se incluído. Qual que é o ponto aqui? O Scrum, ele nasceu na área de software, certo?
mas o Scrum está sendo utilizado em diferentes segmentos, em diferentes empresas de diferentes tamanhos. O Scrum é para a empresa como um todo. Então, não importa se você é da área de software. Você pode ser do RH, do jurídico, do financeiro, do administrativo, de operações, de marketing. E todas as áreas da empresa podem se beneficiar da utilização do Scrum para trazer mais agilidade para o dia a dia. Além disso, ele faz um comentário muito importante aqui, que é uma dúvida que as pessoas têm. Vocês vão ver que um dos papéis ali do Scrum são os developers, uma das responsabilidades. E aí, quando você lê isso, se você for traduzir, são desenvolvedores. Pelo menos aqui no Brasil, o desenvolvedor está muito associado ao programador, à galera de TI. Não, ele mesmo fala, developers é para simplificar. São desenvolvedores, mas pensa como time de execução do projeto. A gente vai falar mais sobre eles. São as pessoas que desenvolvem uma solução, um produto, um serviço, um projeto, independente se é da área de tecnologia ou não. Beleza? Só para destacar isso daqui, que developers não necessariamente são programadores, pessoas que programam, fazem código e tudo mais. Eles mesmos destacam isso aqui. Vamos lá, para fechar. Conforme o Scrum está sendo usado, padrões, processos, insights que se encaixam no framework Scrum, conforme descrito neste documento, podem ser encontrados, aplicados e idealizados. Sua descrição está além do propósito do Scrum, porque eles são sensíveis ao contexto e diferem amplamente entre os usos do Scrum. Essas táticas para o uso dentro do framework Scrum variam amplamente e são descritas em outros lugares. O que eles estão falando aqui? O Scrum é um framework, a gente vai ver isso de forma um pouquinho mais detalhada lá para dentro. E ele permite essa aplicação de processos, métodos, técnicas dentro dele. Só que isso foge ao escopo do Scrum. Ele quer dizer aqui quais são as regras do escopo do jogo do Scrum. Beleza? Então, por exemplo, uma empresa pode ter aplicado o método XYZ. A outra pode ter aplicado uma metodologia que eles inventaram junto com o Scrum. Isso vai ser sensível ao contexto de cada um, mas desde que respeitem ali o framework Scrum. Então, eles falaram que eles não vão comentar caso a caso diferentes aplicações de métodos, processos, técnicas dentro do framework Scrum, que isso foge ao escopo dele. Basicamente, isso é o que eles estão falando aqui nessa parte. Beleza? Então, a gente fecha aqui a primeira parte, que é o propósito do Scrum.